E eu quero compartilhar com vocês essa noite algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração as últimas semanas. Deus tem falado muito sobre aquilo que um clamor dos céus nesse tempo. Existe um clamor, existe um chamado de Deus para as nossas vidas. E eu quero então começar compartilhando em Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Consegue colocar para mim, por favor, a arte? E existe esse chamado do Senhor para homens e mulheres que têm sede, que têm fome, que realmente entendem que é um tempo de purificação, é um tempo de buscar do Senhor um coração humilde, um coração sensível, um coração que verdadeiramente queira viver as promessas dEle. E existe um chamado, e Deus me deu, então, esse é o título principal, mas chamados para gerar. Mas para que a gente possa gerar, primeiro a gente precisa ser gerado. E o Senhor me deu 12 lugares aonde a gente precisa ser gerado para aí sim poder gerar. E então, o título principal, ele fala sobre um clamor. Algo vou ser hoje bem ousada, mas eu também não vou ser omissa de não falar aquilo que o Senhor tem me mostrado. E já no final do ano passado, o Senhor me dava visões, me mostrava algumas coisas em relação ao Rio Grande do Sul. Porque tudo aquilo que nós vivemos há um ano atrás, um estado que estava coberto por água, mas o país inteiro enviava água para cá. Por quê? Porque a água onde estávamos todos, lugares, cidades alagadas, era uma água imprópria, era uma água suja, era uma água podre, era uma água que cheirava mal. E eu creio muito, e eu li num livro que falava assim, toda grande crise é o prenúncio de um grande avivamento. Porque eu li muitos livros, o Senhor me gerou uma curiosidade para mim compreender, para mim conhecer. Eu li o avivamento da Rua Azusa, o avivamento de Gales, todos os lugares onde teve uma movimentação. E em todos esses lugares, primeiro teve que haver uma catástrofe. Por quê? Porque é ali onde que eu entendo que eu não tenho controle de nada. E o Senhor, Ele sempre trabalha nesse movimento, que nós precisamos confiar inteiramente nele. Nós temos o controle de pedir para a chuva parar? A gente tem o controle de dizer para Deus qual que é o dia que nós vamos morrer? Não, né? A gente tem o controle de pecar? Se a gente vai pecar, sim ou não? A gente tem o controle? Sim, a gente tem o controle, a escolha, se a gente vai pecar ou não. Mas muitas vezes a gente está querendo controlar o que a gente não tem controle. A gente fica angustiado, a gente fica aflito. Mas como assim? Se não parar de chover, o que vai acontecer? E se isso, e se aquilo? Então muitas vezes a gente está gastando energia com aquilo que a gente não tem controle. E a gente não está focando em viver em amor, temor e obediência. Porque isso a gente tem o controle de decidir. Eu quero viver uma vida em Cristo Jesus, viver a plenitude das suas promessas. Eu quero sim viver aquilo que Ele tem. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas vão ser salvas, mas poucas pessoas vão viver a herança, a plenitude daquilo que Deus tem reservado. Muitas pessoas que frequentam a igreja, muitas pessoas que creem em Deus, muitas pessoas que vêm toda quarta e todo domingo na igreja, vão ser salvas, mas não vão desfrutar da plenitude de Deus. Por quê?
É só quando a gente encontra esse lugar de viver um avivamento, que todo avivamento, ele começa, sabe como? Com arrependimento. Um coração contrito, um coração arrependido, um coração quebrantado. E vocês sabem porque eu creio, de uma forma muito forte mesmo, que o avivamento que tem, Deus está derramando, Deus está movimentando, Deus está movendo, Deus está fazendo, vai começar no Rio Grande do Sul. Porque a pedagogia de Deus é totalmente contrária a tudo. Rio Grande do Sul, até anotei aqui qual foi o ano, 1835, teve a Guerra dos Farrapos. E o que é essa guerra? A Revolução Farroupilha. O estado do Rio Grande do Sul queria se desmembrar, ele queria ser autônomo, ele não queria estar ligado com o restante do Brasil. Ele se achava superior ao restante para estar junto. E o que aconteceu ano passado? O estado do Rio Grande do Sul recebia de todo o país doação para quebrar o orgulho. E eu creio muito, e esse estado, fui estudar um pouquinho, que é considerado, o estado do Rio Grande do Sul, um cemitério de pastores. O Rio Grande do Sul é considerado um lugar apático, o estado que menos envia missionários para o mundo. O estado que a gente não tem tido pastores, ministros a nível Brasil. O estado do Rio Grande do Sul é considerado um estado orgulhoso, considerado o número 1. A gente achava que era a Bahia em questão de idolatria. Um mês antes da enchente do ano passado, foi inaugurado perto de Porto Alegre, um centro que adorava a deusa da lama. E o que aconteceu? Pouco tempo depois, o que virou o estado cheio de lama, de sujeira. Então tem muitas coisas que o Senhor quer quebrar, muitos altares. E principalmente, qual que é o principal altar? É o nosso coração. O Senhor quer humildade. O Senhor quer um povo que realmente não está lutando pela sua cultura. Ok, que legal, que bênção, né? A gente tem uma cultura tradicionalista, mas acima de tudo tem que estar a nossa cultura do reino de Deus. E é isso que o Senhor quer trabalhar nesse estado. Então, queridos, o primeiro passo para transformar é ser transformado. O primeiro passo para vivermos um avivamento é sermos avivados. E esse avivamento tem a ver com fé, esperança, convicção. Nós vamos viver um tempo onde o mundo só vai falar de tragédia, o mundo só vai falar de catástrofe, o mundo só vai dizer que está tudo perdido, não tem mais esperança no homem, não tem mais esperança aqui, não tem mais esperança ali. Só que aquele que está em Cristo Jesus, ele entende que pode ter muitas portas fechadas na terra, mas as portas do céu estão escancaradas. Isso que o Senhor quer gerar nos nossos corações, porque a fé é a firme convicção daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Pode estar caindo o mundo, pode estar todo mundo dizendo que vai alagar tudo, que vai acontecer não sei o quê, e eu estou firme, eu estou convicto, eu estou aqui numa quarta de noite, no meio da chuva, que eu poderia estar em casa, tomando uma sopa, sei lá, fazendo tantas coisas, mas eu decidi estar aqui porque eu entendo que a minha confiança, que a minha entrega precisa estar naquele que tem o poder de tudo, que está no controle de tudo e que quer acho que o que mais atrai o coração de Deus é ver um coração sedento, um coração que queima, um coração que clama pela presença. O Senhor não está preocupado com pessoas perfeitas, nós somos todos imperfeitos. E não é isso que Ele está nos pedindo, mas Ele está pedindo um coração contrito, um coração arrependido. O avivamento, ele é gerado através de um clamor, no sentido de, Senhor, tudo que eu tenho, tudo pertence a Ti.
E o Senhor, nesses últimos tempos, Ele tem me levado a um secreto, a um lugar que para muitos pode ser um retroceder. Porque quando o Senhor nos chama para um lugar de, filha, eu quero trabalhar no profundo. Porque Ele quer realmente, verdadeiramente, que a gente tenha um encontro, que a gente encontre no secreto com Ele, a gente viva face a face, que a gente encontre a verdadeira, o que é a paternidade, o que é a nossa real identidade. Nós somos a nossa descendência, nós viemos do céu e para lá retornaremos, mas nós estamos aqui para cumprir uma missão. Só que muitas pessoas ainda não entenderam, estão muito ligadas àquilo que é terreno, àquilo que a traça e a ferrugem corrói. E não está entendendo aquilo que é eterno, aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente você deve se preocupar. Tem muita gente preocupado com coisa que não tem sentido. 90% das nossas preocupações, elas nem vêm acontecer. E o inimigo, ele é astuto, ele sabe, ele quer... O que é a maior estratégia do inimigo? Distrair, te tirar do foco. É a maior estratégia. Lá no Egito, o que aconteceu? O faraó falou para dar mais trabalho para o povo, porque enquanto o povo estava envolvido trabalhando, não tinha tempo para adorar o Senhor. Então, hoje, vocês sabem qual que é a maior distração que o inimigo tem usado? É isso daqui, ó. Essa é a maior distração que o inimigo tem usado. Você entra aqui e fica horas. Você pega a palavra, dá sono, vem num culto, dá sono. Ai, que hora, olha para o celular, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Mas aqui fica horas, porque é liberado os hormônios da satisfação de uma forma muito... liberado. E aí você não consegue mais se concentrar, ter atenção naquilo que vai gerar transformação, aquilo que vai gerar cura, aquilo que vai te trazer uma restauração, uma nova mentalidade. É isso que transforma, é isso que cura. A palavra de Deus, ela não precisa ser acrescentada, ela não precisa ser alterada, ela é completa, ela é inteira. Ela muda, ela transforma, ela cura, ela nos dá uma nova história, uma nova vida. É aqui, é o manual que nós temos, mas ela não está sendo procurado pelo povo que vem na igreja. E o Senhor quer romper nesse tempo a religiosidade. O Senhor quer romper das nossas vidas, porque o que define o teu público, o que define você está aqui em cima ou você está servindo o Senhor, é o teu secreto com Ele, isso que define. É o secreto que define o nosso público. E é do lar para o altar o que o Senhor quer fazer. É de dentro para fora, é de dentro do nosso coração. Então eu creio sim no movimento espiritual e eu não quero ficar de fora. E quando nós fomos para Israel e a gente passou pelo Egito, e é algo muito forte que eu nunca tinha vivido. A gente sente um peso espiritual no Egito de uma forma muito significativa. Quando tu vai para Israel depois, tu sente que existia lá, era um povo que está ali e ele quer sempre tirar proveito, porque tipo assim, eles estão vendendo de tudo, eles querem propina de tudo. Então tu sente um peso muito espiritual, muito forte espiritualmente, tu vê um povo sofrido, um povo que perdeu a essência. E sabe que nesses últimos tempos, eu pedia muito para o Senhor, eu vou confessar para vocês, né? Porque eu falo a verdade. E eu queria muito, o que eu mais pesquisei desde 2020, era estados, né? O meu sonho era ir para Santa Catarina, eu achava uma atmosfera espiritual. Do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, meu Deus, tem uma atmosfera espiritual. E eu procurava muito cidades com praia e tal, eu queria ir embora. Estava revoltada com o Rio Grande do Sul. Mas eu entendi
que era esse peso espiritual que eu sentia em relação quando a gente ia para conferências, para congressos em Santa Catarina, e tu volta para a realidade do teu estado e tu vê as pessoas que, meu Deus, parece que estão assim, né, para receber o evangelho. E aí tu via assim que as pessoas, a gente tinha experiências, as pessoas quebrantadas, das pessoas querendo mais. Só que é isso que está acontecendo. Deus está rompendo com a nossa cultura de, muitas vezes, achar que nós somos autossuficientes, que a gente tem, que é pela força do nosso braço, porque o Senhor é um Deus que Ele faz totalmente o contrário, porque é ali que Ele mostra a glória dEle. Porque se é pela nossa capacidade, a gente acha que é mérito nosso. Então, por isso que Deus sempre vai fazendo o contrário. E aquilo que você acha que você é uma pessoa sem instrução, sem capacidade, que você é bem aí que o Senhor quer usar. Eu estava comentando que se eu for ver toda a minha realidade é totalmente contrária. Totalmente contrária. Eu sou uma pessoa que eu vim de uma cidade totalmente religiosa, aonde da minha família absolutamente ninguém é evangélico. Ninguém nunca. Alguém ministrou meu coração, alguém falou de Cristo. Pelo contrário, na minha cidade tinha uma única igreja, que era a Assembleia de Deus, e todos passavam por lá e ficavam caçoando, né? Meu Deus, o que está acontecendo aí? Qual que é o bicho que estão matando? Era essas conversas que eu escutava sobre igreja evangélica, que era tudo um bando de louco, doido, varrido. Então, eu sei que o que o Senhor, Ele fez na minha vida, de me tirar de um lugar, né? Assim como Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te enviarei. O quanto a gente precisa estar sensível. E quando Deus quer usar, Ele vai usar. Eu não preciso, né? Que bom se eu tivesse nascido num lar cristão. Que bom. E que, glória a Deus que os meus filhos têm oportunidade. Glória a Deus que os teus filhos têm oportunidade. Mas não é isso que vai impedir de Deus cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. A sua trajetória, a sua vida, você muitas vezes está num lugar de vitimismo, num lugar que não te pertence, que Deus quer te usar, mas enquanto você ficar aí. Então eu creio muito que está acontecendo um movimento. Então toda vez que você olha para as circunstâncias, porque o Senhor vai dizer assim, ó, queridos, e o que eu mais tenho vivido nesse tempo, Deus me dava visões, Deus me dava promessas, e quando eu olhava para circunstâncias totalmente contrárias, eu falava assim, Senhor, como assim? Assim como José teve uma visão, José teve um sonho, foi traído, foi vendido, foi acusado injustamente, foi preso. Se ele não cresce naquela visão, se ele não persistisse, se ele ficasse olhando para as circunstâncias, jamais ele teria vivido o propósito. Quem olha para as circunstâncias não vive as promessas. O processo dói, mas o propósito ele cura. E é isso que o Senhor quer fazer nesse tempo. E eu creio muito que do Rio Grande do Sul vão sair pastores, evangelistas, vão sair levitas, vão sair muita gente para o mundo. Eu creio assim como, porque o espiritual é real. E eu creio nas promessas do Senhor, eu creio no Deus que eu sirvo, no Deus que me dá visões, no Deus que me dá promessas, eu creio. E creio mesmo. Mas, então, pode passar o segundo slide, por favor? Deus me deu 12 lugares aonde que para a gente gerar, nós precisamos ser gerados. E o primeiro dele, então, e eu acredito que nós vamos ficar só nesse aí, os outros 11, eu não sei em que momento, mas existem outros 11 lugares que a gente precisa ser gerado. Mas, então, deixa eu abrir aqui. No renascimento. Deus começou a falar muito ao meu coração.
filha, para você gerar, você precisa renascer. Como assim renascer, Senhor? Como é que eu renasço? Morrendo. É tempo de morrer. Eu assim, Senhor, bora lá morrer então. Morrer das nossas vontades, morrer daquilo que é terreno, daquilo que a gente muitas vezes se agarra com todas as forças. Isso aqui é meu, isso daqui eu vou fazer do meu jeito. E olha, eu vou dizer para vocês, sabe que eu já conquistei muita coisa na força do meu braço. Mas foi cansativo, exaustivo. Eu jamais quero voltar para esse lugar onde eu lutava porque eu queria provar. Quando eu era criança, eu escutava muito uma frase: tu não vai ser ninguém porque tu não quer estudar. Sem entendimento, enfim, mas eu escutava muito de autoridade sobre a minha vida, que eu não ia ser ninguém. Então, por muitos anos, eu queria provar que eu era capaz. E eu cheguei aqui vim para cá com 17 anos, quase 18, com uma mala de roupa, com uma coberta e com um ventilador. E em questão de 3 anos, conquistei apartamento, pagava a faculdade, mobiliei, comprei moto, conquistei, porque eu tinha que provar. Eu vim para cá porque eu tinha um plano, eu tinha um objetivo. Eu queria provar que eu era capaz. Então, muitas coisas eu conquistei na força do meu braço, para provar para pessoas. Mas quando eu descobri que eu não precisava da aprovação de pessoas, porque eu já era aprovada por Ele, tudo mudou na minha vida. E muitas vezes a gente passa anos da nossa vida querendo provar para pessoas aquilo que nós já somos aprovados por Ele. Então o que eu quero falar hoje é sobre uma passagem que o Senhor ministrou muito no meu coração, que está em João 11:1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. As 2 irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será para a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Então aqui Marta e Maria mandaram um recado para Jesus. Jesus, seu amigo que você tanto ama está doente. Em outras palavras, se você realmente ama esse teu amigo, corre e vai lá salvar ele antes que ele morra. E o que Jesus, quando recebe a mensagem, ele fala? A doença de Lázaro não é para a morte, é para que para que o nome de Deus seja glorificado. Então, o que acontece aqui? O que a gente pode tirar de lição? Jesus recebeu a mensagem, mas ele não respondeu a mensagem, não mandou uma mensagem de volta para Marta e Maria. Ele não foi no tempo que elas esperavam, porque elas esperavam, Jesus ama Lázaro, ele vai sair correndo para que ele chegue aqui antes de acontecer o pior, porque depois que morreu, já era. É o fim. Morreu, né? É o fim. Sim, a mensagem chegou até Jesus. Mas o que nós precisamos entender é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes você está clamando, você está orando, você está pedindo e você acha que você não está, que Jesus não está ouvindo as suas orações, que Ele está surdo, que Ele tem os filhos queridos preferidos. Assim como Marta e Maria, elas também questionaram: como assim? Eu achei que Jesus ia vir, ia curar, ia orar, não ia permitir. E assim muitas vezes nós estamos. O silêncio de Deus muitas vezes é para trabalhar o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele nunca tarda, ele chega no tempo certo, ele chega na hora exata, ele chega pelo caminho certo.
o fato dele não ter chego ainda, e aqui eu anotei aqui, que muitas vezes, e eu quero falar, muitas vezes jovens também ficam, eu já escutei agora pelos últimos dias, muitos jovens que se colocam numa régua, que acham que Deus já deveria ter feito algumas coisas, ter abençoado com, né? Com namorado, namorada, com o marido, com a esposa. Queridos, aquele que prometeu é fiel para cumprir, mas a gente nunca vai conseguir colocar Deus numa régua, que é no nosso tempo, que é do nosso jeito, que é da nossa forma. E o silêncio de Deus, ele jamais, ele vai ser a falta de amor pelas nossas vidas. Pelo contrário. Pode passar, por favor? Deixa eu ver. Aqui, a mensagem já chegou a Jesus. Então, essa é uma resposta para você que está esperando que talvez as suas orações não estão sendo escutadas por Ele. Só que a grande questão é que só vai viver a promessa quem persistir no processo. Sem processo não há promessa. E muitas pessoas, elas acham que é instantâneo, que as promessas têm que acontecer. Eu orei, eu me ajoelhei, eu clamei, pronto, é instantâneo. Não. Deus, ele sabe tudo o que precisa ser transformado. Deus, ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Só que ele nunca tarda. Ele sempre vai responder. Talvez não é na sua expectativa, porque outra coisa, a gente cria expectativas. E o Senhor, ele sempre, muitas vezes, ele vai frustrar as nossas expectativas. Porque aquilo que a gente imagina é muito limitado. É muito limitado, a nossa visão humana é limitada. E nós precisamos, e é isso que o Senhor está trabalhando, é isso que o Senhor está forjando no nosso coração. E você vai ser, tenho algo para te dizer, você vai ser muito provado. Porque são nas provas que a gente é aprovado. Ou a gente tem que fazer, sabe quando a gente tem que fazer as provas e a gente acaba não passando, o que acontece? Tem que voltar a estudar para fazer. É nas provas que o Senhor vai testar o nosso coração, que vai testar a nossa fé, que vai realmente testar ali como que está a nossa convicção naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Pode passar? O silêncio de Jesus não define o seu amor. A sua maior prova de amor foi na cruz. Isso precisa estar muito convicto no nosso coração. Então, quando Marta, depois de 2 dias, Jesus então convida os discípulos para ir até Lázaro. E era uma caminhada longa. Quando Marta ficou sabendo que Jesus estava vindo, ela correu em direção de Jesus. E o que vocês acham que foi a primeira coisa que Marta falou? Jesus, se você estivesse aqui, se você estivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. E quantas vezes a gente também, assim como Marta e Maria, quando encontrou Jesus, o mesmo questionamento. Tantas vezes que a gente está questionando, que a gente acha que aquilo que aos nossos olhos foi uma morte, acabou. Na pedagogia de Deus é o começo de algo novo. E Deus sempre vai andar na contramão. Está difícil? Vai ficar impossível. Mas é no impossível que acontecem os maiores milagres do Senhor. E muitas vezes a gente está nesse questionamento. Eu escuto tantas pessoas, por quê? Por quê? Por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? Você tem que mudar a sua pergunta. É pra quê? Pra quê, Senhor? O que o Senhor quer trabalhar na minha vida? O que o Senhor quer transformar? O que o Senhor quer me moldar? O que o Senhor quer? Porque não tem como nós passarmos pelo processo. O processo de morte é onde a gente vai ser quebrado, a gente vai ser moído, aonde a gente vai realmente entregar diante do Senhor tudo aquilo que eram as nossas convicções, era, sabe?
e várias áreas. E a financeira é uma delas, vocês sabiam? Eu li um livro e para mim foi transformador quando eu escutei. Que falava que existem 3 etapas de conversão de uma pessoa. A primeira é espiritual, quando eu decido, não, eu quero ter uma vida com Cristo. Eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador, vou me batizar, vou ter uma vida com Ele. A segunda é quando eu entendo que existem feridas emocionais, bloqueios, traumas, e eu passo por esse processo de cura, que eu entendo que são portas de legalidade, que muitas vezes o inimigo age na minha vida. E a última etapa de conversão de uma pessoa é a financeira, porque é na financeira que o inimigo ele pega a ansiedade, o medo, a aflição, tantas coisas que vêm, muitas vezes, crenças, daquilo que você viveu, e isso acaba te tornando que você é a sua segurança. E eu vou te falar uma coisa, são nos momentos onde você vai ser provado pelo Senhor, onde Ele vai te pedir para você semear, para você ofertar, para você abençoar pessoas, para você propagar o reino de Deus. São nos momentos mais desafiadores. É como aquela viúva, que ela deu aquilo que ela tinha com amor. Porque muitas vezes e foi uma área que eu fui provada, como eu falei para vocês, como eu tinha, a minha segurança era que eu precisava de, financeiramente, eu estar bem estruturada. E aí o Senhor, há um tempo atrás, já começou assim, entrega isso, entrega aquilo, entrega aquele outro. E para mim foi algo muito desafiador, mas eu sabia que ia chegar esse tempo. E viver na dependência dEle. Tenho tantos testemunhos para falar para vocês das bênçãos do Senhor, que quando eu decidi entregar, quando eu fui fazer o livro, eu tinha ainda que quando eu vendia calçado, eu guardei um valor. Eu falei assim, esse valor aqui é a minha segurança, porque eu tenho que, muitas vezes o que para mim é prioridade, para o Gabi não é. Então, aquele dinheiro que eu tinha guardado, porque Deus pediu para mim entregar os calçados, mas eu guardei uma reserva. E naquela semana o Gabi estava precisando para pagar um valor bem alto, e o Senhor falou assim, pega e entrega. Pega e entrega. Eu resisti bastante. Passou-se ali, não, mas agora que eu vou, já está lá na editora o meu livro, como assim? Eu tenho que honrar, é minha segurança esse valor. Por isso que eu mandei fazer o livro, porque aqui está a minha segurança. E o Senhor pega e entrega, pega e entrega. E eu tenho aprendido a ser obediente, porque, né? E aí eu entreguei, e o que nós tínhamos combinado, eu falei assim, Senhor, está nas tuas mãos. Que quando a gráfica, então, entregasse o livro, ele ia enviar o boleto. Ok, até lá o Senhor vai, né, alguma coisa vai acontecer. Só que tinha chegado um momento onde a gráfica ia entregar e nada tinha acontecido. E eu falei assim, Senhor, eu acho que eu me precipitei, eu acho que eu me enganei, eu acho que, né? E quando então chegou os livros, algo tremendo, foi uma das experiências tão lindas que eu vivi com o Senhor nessa área, a partir dali, que a gráfica mandou, nem a editora entendeu, mandou quase ela falou assim que não entendeu o que eles fizeram em 4 vezes, e é o primeiro pagamento para 30 dias. Então é isso que Deus faz. Deus, Ele sempre vai fazer com que a gente entregue antes, para que depois Ele nos mostre a sua glória, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. E eu posso dizer a partir daí, que eu tenho vivido tantas experiências nessa área com o Senhor, porque eu nunca vivi isso de abrir a conta, e abre a conta aqui, ali, como assim? Cadê a provisão? E é ali onde que a gente realmente confia, a gente entrega, e a gente vê que nada está no nosso controle. E que não era isso que me dava segurança, e que não era isso que me dava felicidade, e não era isso que me fazia fazer com
ter conquistas, porque as conquistas que hoje eu tenho vivido na dependência do Senhor, aquilo que eu tenho vivido de experiências, porque eu posso dizer como Jó, antes eu conhecia Jesus de ouvir falar, hoje eu conheço Ele face a face. Poderia passar a noite aqui contando para vocês tantas experiências que eu tenho vivido com Ele. Tantas bênçãos. E eu vou um pouquinho mais para frente falar sobre algo muito significativo. Então, teve uma noite que, a partir dali, que Deus começou a ministrar muito o meu coração sobre a passagem de Lázaro, sobre realmente entender que era um tempo de morte, e assim como Lázaro, ele precisava morrer, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que ressurgisse, para que renascesse uma nova criatura. E muitas vezes, essa morte, ela é extremamente necessária para aquilo que Deus está nos chamando para viver. E uma noite, eu estava sentada na cama, e eu estava questionando a Deus sobre uma enfermidade. E eu falei assim, Senhor, eu realmente estou curada? Porque eu tenho muitos planos. Eu quero propagar a Tua palavra, eu quero ver meus filhos cumprindo o propósito, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. E comecei a falar para o Senhor, meus planos. E aí eu falei então todos os meus planos. E aí quando eu parei para escutar, porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não para escutar a voz do Senhor. E o Senhor falou assim, filha, eu sou mais glorificada na tua morte do que nos teus planos. E aí aquele momento que eu falei assim, o que eu fui perguntar, né? Eu achava que o Senhor ia me dizer assim, filha, eis que eu tenho uma promessa, óbvio que tu não vai morrer. Mas, resumo da história, levantei, fui para o quiosque, não dormi a noite inteira. Primeiro, eu dei uma histeria, né? Aquela coisa assim, Senhor, como assim? Porque a primeira, tu pensa na morte física, né? Senhor, se eu morrer, os meus filhos, e se o Gabi casar de novo e a pessoa não cuidar bem dos meus filhos, não tratar bem? Aí vem, né? Aqueles pensamentos, assim, tu vai longe. Meu Deus, e isso e aquilo. E eu passei muito tempo ali remoendo e pensando, será que o Senhor vai me levar? E o que eu vou deixar de legado? E o que eu vou isso e aquilo? Mas o Senhor então esperou passar todos esses conflitos ali existenciais. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. Filha, nada está nas tuas mãos, nada está no teu controle. Viva cada dia como o último. A vida é um sopro. E o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre o que realmente tinha valor, sobre o que realmente era eterno. E o quantas vezes eu estava tão preocupada com coisas que eram passageiras, com coisas que são terrenas, que vão ficar aqui nessa terra. E o Senhor começou a ministrar o meu coração, que a eternidade, ela não começa quando a gente morrer, mas ela vai começar aqui. Porque são mediante pessoas que realmente creem, confiam, que não estão ligadas nas circunstâncias, mas que a sua fé está realmente fortalecida no alto. Porque é isso que o Senhor quer fazer, Ele quer moldar o nosso coração. Ele quer que tudo aquilo que, as nossas convicções, tudo aquilo possa morrer. E aí o Senhor começou a me mostrar áreas específicas que precisavam morrer. E eu quero citar aqui algumas áreas então que o Senhor foi falando. Ele falou sobre 3 áreas específicas, que era o passado, o pecado e a paternidade. E o passado, o Senhor me falou sobre a criança, porque 90% das nossas traumas, bloqueios, feridas, vem lá da nossa infância. E uma criança que ela não... A gente fala muito na igreja, né? Que a gente não pode viver do passado. E realmente, a gente não pode viver do passado, mas a gente precisa curar o passado, para a gente poder desfrutar do presente e projetar o futuro. Então, a gente precisa curar, sim, aquela criança por ferida, aquela criança rejeitada, aquela criança abandonada, aquela criança que hoje ela tem uma dependência emocional muito grande.
E o Senhor começou a ministrar o meu coração e me levar para um profundo. Porque no meu decorrer da minha vida, fazem 19 anos que eu sou convertida, vivi muitos processos de cura. Muitos processos. Mas eu posso dizer para vocês que nesses últimos tempos, lá no secreto, no profundo, eu tenho vivido curas tão profundas. Porque assim, o Senhor começou a me mostrar através de experiências que existem 3 processos que para toda pessoa que vai passar pela cura, o primeiro é aceitar. Eu aceitar que existe ali uma ferida, que existe ali um comportamento, que existe ali um pecado. A segunda questão é eu me conectar. Eu ver da onde foi. Eu começar a ver, vou dar um exemplo para vocês, talvez, porque quando eu me converti, uma das maiores dores, uma das maiores traumas, bloqueios que uma pessoa pode é o abuso. Porque é como se um ladrão entrasse na tua casa e mexesse naquilo que é mais precioso. Alguém aqui já teve uma casa que um ladrão invadiu, a gente se sente invadido. Como assim? Na minha privacidade, no meu lugar secreto. E é essas marcas que o abuso ele causa. Mas eu logo depois, quando eu me converti, eu tive esse momento, eu perdoei, né, quem causou, enfim. Só que nesse secreto, o Senhor ele vai mostrando algo muito mais profundo. Porque a palavra fala que o coração ele é enganoso. O coração ele cria mecanismos de defesa. Ele cria muros de proteção. O nosso cérebro ele armazena de uma forma inconsciente muitas situações que causaram dores. Então, é como se ali ele estivesse te preservando. Quando você vai viver algo novo, vai viver algo que ele entenda que você vai passar por uma frustração, você vai travar. Você nem sabe o porquê, mas tem a ver com aquele trauma, com aquela vivência, que o teu cérebro, ele está mandando um comando de proteção. Uma falsa proteção, né? Porque se você ir, você pode passar pela mesma dor, você pode passar pela mesma frustração. E tantas coisas que a gente não avança, tantas coisas que o medo de passar por uma frustração, uma dor, uma rejeição, nos deixa de privar, nos priva de viver as promessas do Senhor. E quando o Senhor me mostrou que eu precisava, o meu perdão ia muito além. Os meus pais eu pensava que, como assim? As pessoas que deveriam estar me cuidando, me protegendo, não tiveram olhar sensível, mesmo diante de tantos pedidos de socorro. E muito tempo eu fiquei dando voltas, porque olha, deixa eu falar para vocês. Quando a gente se conecta com a situação, quando a gente se conecta à dor, ela é importante para o processo de cura. Quando a gente entende que ali teve um trauma, que teve uma ferida, que teve um bloqueio, é importante. Só que a dor, ela faz parte do processo, ela não cura. E tem muitas pessoas que estão vivendo há muito tempo, se justificando na autopiedade, por uma situação que vivenciou. Talvez pelos seus pais que deveriam ter te amado, que te abandonaram, que te rejeitaram. E ali então eu tive um encontro muito verdadeiro, porque eu entendi que o que cura, o que ressignifica mesmo, é quando eu coloco o meu coração diante do Senhor. E uma noite eu me lembro que, aos prantos, aos pés do Senhor, e já não era mais um choro de dor, era um choro de quebrantamento pela presença. E ali eu comecei a fazer uma oração, falando assim: Senhor, eu te peço perdão, porque eu criei expectativas, eu busquei em homens aquilo que só o Senhor pode me dar. O Senhor nunca me abandonou, o Senhor nunca me causou dores, o Senhor sempre esteve comigo. O Senhor, desde o ventre da minha mãe, o Senhor conhece o meu levantar, o meu dormir, o Senhor conhece cada fio do meu cabelo, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece a minha trajetória. E comecei a pedir perdão para o Senhor, porque eu não busquei na fonte certa. Eu criei expectativas em homens, eu me frustrei com pessoas,
Mas Ele nunca vai nos frustrar quando a gente buscar nele e através dele. E ali então eu pude acessar, porque a dor é como se fosse uma neblina, você não acessa lugares. E eu não acessava as memórias afetivas da minha infância, porque a dor, ela faz isso. Ela nos causa esse bloqueio. E foi ali que eu tive então um encontro verdadeiro com a minha criança. Porque por muito tempo eu falava assim, deixa de ser criança, você não pode ser criança. Não, a criança, me lembro que quando o Gabi foi para os Legendários, eu falei assim, deixa a tua criança lá na montanha. E o Espírito Santo me repreendeu e falou assim, não, a criança precisa estar dentro de nós, só que a criança precisa estar curada. Porque é a criança que traz a alegria, o dinamismo, é a criança que ela é rápida para pedir perdão, para reconhecer. Então a criança precisa estar dentro de nós, mas a criança curada. Porque tem muita gente de 50, 60, sei lá qual idade, tendo comportamentos de uma criança. Dentro do casamento, o que a gente mais vê é duas crianças querendo disputar qual é o brinquedo. Não, esse é o meu brinquedo. Não, eu tenho a razão. Sabe a criança quando ninguém pega um brinquedo, mas quando um pegou, daí começam a disputar. Assim é num casamento. São duas crianças disputando um brinquedo. Mas o Senhor, Ele quer curar. O Senhor quer restaurar. O Senhor quer que a nossa criança, ela esteja dentro de nós, mas causando uma alegria, causando em nós aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem do alto. E então o Senhor começou a trabalhar de uma forma muito profunda. Curas, restauração. E uma das coisas que, não sei quem já assistiu aqui o filme A Forja, e eles falam sobre, por que esse tema Forja? Porque é onde que a forja passa pelo processo do fogo com o metal. E o fogo e o metal, ele precisa passar pelo processo da purificação. É onde é tirado todas as impurezas para que, de fato, aquela espada possa ser moldada nos moldes certos. Porque se ela não passar pelo fogo, aquelas impurezas, elas não vão permitir que essa espada seja moldada. Então, por isso que nós precisamos passar pela essa forja, que é o processo de purificação, é onde todas essas imperfeições, precisa ser purificado na nossa vida. E não sei quem já olhou o filme A Casa de Davi. E Deus me falou o quanto que o Senhor queria fazer, porque o aço, o metal e o fogo, eles botaram numa ferida, e ali então cicatrizou, é para estancar o sangue. Muitas vezes é esse processo que Deus vai fazer. Vai doer, mas é necessário, é onde vai trazer a cura, aonde vai trazer realmente estancar aquelas feridas que estão sangrando e que são inconscientes. O segundo, então, é o pecado. O pecado, ele é algo que nos afasta da presença. Porque o Senhor, o Espírito Santo, ele se manifesta mediante a santidade. E muitas vezes a gente quer viver as promessas do Senhor, mas a gente não está disposto a realmente largar de mão tudo aquilo que nos afasta da presença do Espírito Santo. E tem tantos pecados de estimação. E hoje está se adentrando muito dentro da igreja a normalidade. Parece que tudo é normal. Ah, não, mas isso daqui todo mundo faz. Então tem tantas coisas que o Senhor me fez enxergar. Não tem mentira ou mentirinha. E aí o Senhor começou a me mostrar. Porque quando a gente está com o coração quebrantado, a gente começa a reconhecer. A gente começa a visualizar. E aí mentirinhas que eu falava, muitas vezes, né? E o Senhor me mostrava, não, isso daqui é uma mentira. Isso daqui é um pecado. E eu comecei a ser repreendida pelo Senhor em muitas coisas que pareciam tão inocentes. Esse que é o grande problema. Quando a gente acha que é tão pequeno. A gente não vai cair nas grandes pedras, é nas pedrinhas de tropeço. Em 1 Pedro fala sobre sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo,
anda em derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Então, a Bíblia fala que o inimigo, ele fica ao derredor. Ele não pode acessar as nossas vidas, a não ser que existe legalidade, aonde existe portas de acesso. E é isso que a gente precisa nesse tempo. Senhor, e em Salmo 139 fala, investiga a minha vida. Eu tenho clamado todos os dias, o Salmo 139. Investiga a minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me, testa-me. Assim terás uma ideia clara de quem sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada. Então, guia-me na estrada que me conduz à vida eterna. Nosso coração, ele é enganoso e a gente precisa clamar para o Senhor para que Ele nos mostre aquilo que tem nos tirado da presença, aquilo que tem sido a porta de acesso. Tem muitas feridas que estão em aberto, que precisam ser curadas, que essas são as portas que o inimigo está usando para agir na sua vida. E eu vi quantas coisas que eu precisava, porque a palavra fala que o povo padece porque falta conhecimento. E eu comecei a estudar e entender melhor quais eram essas portas de acesso e o quanto a gente precisa conhecer o mundo espiritual. O quanto falta conhecimento sobre o mundo espiritual. Por exemplo, eu li um livro, vou trazer porque é algo muito forte. O espírito de Jezabel. Eu queria saber a origem, como ele surgiu, como ele age, da onde. E aí eu fui estudar e o espírito de Jezabel é de uma pessoa onde ela teve na sua infância as suas emoções reprimidas por uma autoridade, por alguém, pai, alguém que era autoridade sobre a sua vida. E ela teve aquelas emoções e ela criou mágoa, ressentimento, falta de perdão. E na vida adulta, então, ela vai agir. Ela vai, e qual que é o alvo dela? Destruir lideranças. E espírito de Jezabel, quem ela precisa para atuar? Acabes, que são pessoas com dependência emocional. Por quê? Lá na infância ela criou uma dependência emocional, então agora ela quer mostrar que ela pode. Ela mostra uma fortaleza, mas que na verdade é para esconder a fragilidade de uma criança ferida. Então tudo tem um por trás. Tudo na nossa vida, se a gente for ver, a raiz tem algo emocional. E aí são as portas. Essa pessoa, esse espírito age na vida dela por uma legalidade de uma mágoa, ressentimento, falta de perdão. Então eu quero que vocês entendam que é muito profundo e o quanto a gente precisa entender que o mundo espiritual é real. E o quanto o inimigo, ele está ao derredor, ele não pode agir na nossa vida, ele está causando barulho, querendo amedrontar, querendo causar medo. Mas ele só tem acesso se a gente der legalidade. E é isso que o Senhor está nos chamando, por essa cura. E a paternidade. Deus me mostrou o quanto que a gente precisa curar quem realmente nós somos. Nós precisamos ter uma clareza de quem nós somos. Eu gosto muito, tem várias histórias da águia, né? Mas eu escutei uma essa semana que eu achei muito interessante. Que a águia, ela sabe quem ela é. E ela tem um único inimigo, que é o corvo negro. E quando a águia está voando, esse corvo ele vem e se gruda entre as asas. E ali ele se prende e começa a bicar na cabeça da águia. A única atitude que a águia tem é elevar o nível. Ela sobe para cima das nuvens e lá esse corvo fica sem oxigênio e cai. Ela não faz absolutamente nada. Porque uma pessoa que sabe quem ela não precisa se justificar, ela não precisa ofender, ela não precisa se defender. Ela sabe quem ela é. E ela sabe que é só elevar o nível. É só elevar o nível. Então é muito forte quando a gente sabe quem realmente nós somos. Porque muitas vezes você está tão preocupado com as pessoas ao seu redor, sobre aquilo que você não tem, ou que está aos seus olhos faltando, e o Senhor falou assim: filho, você tem tudo, desde que você entenda a sua paternidade, a sua herança, quem você é em Cristo Jesus. Qual é a sua real identidade? A Bíblia fala que do céu nós viemos e para lá retornaremos.
E nós estamos aqui na terra para proclamar as boas novas, para a gente ser solução, para a gente realmente transformar, curar a vida das pessoas. Essa semana, eu até comentei hoje de manhã na reunião, eu tive uma situação em relação a um dente e tal. Fui lá em Canoas e os dentistas me falaram assim, o siso nasceu, empurrou tudo e comprometeu a raiz, tu vai ter que arrancar, colocar um pino no osso e, mandaram um orçamento, uma facada, E eu, Jesus, na sexta-feira, passar o final de semana, Jesus, sem falar que compromete esteticamente, tem que fazer uma cirurgia muito invasiva, bem na frente, enfim. E eu falei assim, Senhor, eu vou entregar. Não vou, Senhor, a Bíblia fala que o Senhor conhece cada fio do meu cabelo. Então não é um dente que o Senhor não vai. Está tudo nas tuas mãos, no teu controle, porque a gente é humano. A gente vai sentir medo, a gente vai sentir aflição? Vai. Mas a grande questão que é uma escolha se a gente vai permanecer nesse lugar ou não. E aí, então, essa semana eu fui numa outra dentista que prontamente ela se deixou ser solução na minha vida. Ela falou assim, não, a gente vai fazer isso daqui. Ela foi solução, eu me senti amada, eu me senti cuidada, eu me senti assim, que ela foi um instrumento de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer. Você pode ser um instrumento de solução, de fazer a pessoa se sentir num momento de fragilidade. E aí, no curso que a gente fez, o Thiago Brunet, ele falou que um dia ele chegou correndo no aeroporto e a moça que atendeu falou assim, acabou, já fecharam o portão, não tem mais como. E aí ele, me insistiu e tentou umas moças, eu tenho ali não sei o que ele tinha, era uma ministração, e tentou de todas as formas argumentar. Não tem como, não tem como, não tem como. E aí então ele saiu dali frustrado e daqui a pouco uma moça falou assim, Brunet, Thiago Brunet, não sei o que, vamos tirar uma foto. E aí ela, perguntou o que ele estava fazendo ali, ele falou que ele tinha perdido, ela falou assim, não, mas vem aqui que eu vou te botar, eu vou, Então ela foi solução na vida dele. E é isso que ele quis, aquele dia eu compreendi através dessa dentista, que muitas vezes é escolha. A gente realmente ser solução, a gente fazer a diferença na vida das pessoas. E é isso que o Senhor está nos chamando. Porque o Senhor está combatendo, Ele está realmente batendo na religiosidade. Não adianta a gente vir aqui dentro e falar glória a Deus, falar em línguas, mas o que a tua língua lá fora está fazendo? Isso é pureza, isso é realmente intimidade com Deus. Não é em falar em línguas, é o que a sua língua tem proclamado lá fora. Não é você levantar os braços aqui, não é você dar glória a Deus. É o que você tem resplandecido, você tem evidenciado. E uma das coisas que o Senhor falou assim, filha, chega de tudo isso. Um dia eu passei pelo meio da praça e o Senhor me confrontou. Semana passada você estava aqui fazendo evangelismo, falando do meu amor para as pessoas, você estava aqui entregando o panfleto e hoje você passa e nem olha para o rosto das pessoas, porque ali você estava com uma roupa de evangelista, agora hoje você não é mais evangelista? E é isso que o Senhor quer romper, porque parece que a gente chegou na igreja, agora eu sou crente, glória a Deus, aleluia, mas lá fora a minha boca não profetiza, não fala, a gente não age da mesma forma, na nossa casa, a gente não age da mesma forma. E o Senhor tem confrontado, que a gente é a essência, não é a gente ser camaleão, que a gente é influenciado pelo ambiente, não, você precisa ser quem realmente você é. E quando eu fui agora para São Paulo, nessa última vez, eu orei muito para saber se, eu tenho orado, Senhor, é eu que quero ir, sou eu que estou indo ou é o Senhor que tem me enviado? É uma pergunta que eu tenho feito para o Senhor constantemente. É eu que estou indo ou o Senhor que tem me enviado? Porque muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. E eu orei muito para saber, e Deus me confirmou de várias formas. E no retorno eu entendi claramente o que Deus queria. Ele queria saber, Ele queria me provar lá naquele lugar. Porque lá eu escutei muitas coisas, muito bênção mesmo, que com certeza acrescentou na minha vida, mas teve muitas coisas que eu tive que filtrar
dentro do chamado, dentro daquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida. E é essa identidade. Quando a gente sabe a nossa real identidade, a gente não vai achar que tudo tem a ver com aquilo que o Senhor está te chamando. Que nem, eu vou falar algo para vocês, que nem lá fala muito sobre as conexões. Sobre você, daquele método, tinha um outro método, que daí você ia se conectar com pessoas que iam te abrir possibilidades, portas, ok? Mas uma coisa que Deus tinha me ministrado semanas antes, que Deus falou assim ao meu coração: filha, eu conecto com quem for, eu tiro de trás das malhadas, eu tiro do secreto, eu tiro de onde for. Não te preocupa que você precisa estar em evidência, não te preocupa que você precisa mostrar para esse e para aquele, não. Eu faço no meu tempo e do meu jeito e na minha dependência. Você não precisa, porque quando eu envio, eu pago a conta. E aquilo para mim foi muito significativo, porque muitas vezes a gente quer fazer as nossas conexões e, claro, muitas vezes Deus vai permitir, Deus vai abrir portas. E está tudo bem se tem pessoas que vão fazer essas conexões e vai ser algo bênção na vida deles. Mas tem a ver com o que Deus tem falado ao meu coração, tem a ver com a minha identidade, tem a ver com o meu chamado. Que quando a gente tem maturidade, quando a gente tem identidade, não é tudo o que vão nos falar que eu vou entender que é para mim. Eu não vou entender que aquele é o único método, eu não vou entender que aquele é o único caminho. Eu vou entender que eu tenho uma identidade, que eu tenho um chamado e que eu tenho uma missão. E lá, ainda o Senhor, Ele vai surpreendendo, e tantas coisas que eu vivenciei, que a gente estava numa área onde tinha muitas pessoas de um QI, de pessoas milionárias. E eu falei assim: Senhor, eu estou aqui. E o Senhor, lá existia grupos de conexão. Eu estou aqui para aprender. O meu coração o Senhor conhece. Eu estou aqui porque eu quero aprender. E quando nós íamos naquele grupo, e o Senhor me usava de uma forma tremenda. E eu falava assim: Senhor, não estou entendendo. Pessoas que... Estava num grupo onde uma pessoa falando sobre... Ele ganhava, vou falar porque para vocês entenderem, 50 milhões por ano. E ele teve um burnout, que se fala? Foi parar na UTI, um ataque cardíaco. Ele estava lá parecendo um morto-vivo. Porque é isso, o dinheiro ele pode proporcionar muitas coisas, mas ele não é a paz que só o Senhor pode nos dar. E aí o Senhor falou assim: ora. Como assim? Mas aqui não é uma igreja, é uma outra perspectiva. Ora. Eu falei assim: eu não posso ser desobediente ao Senhor. Convidei, que era um grupo tinha mais 4 pessoas. Olha, o Senhor está me pedindo para orar pela tua vida. E aí quando eu vi, todo mundo estendeu as mãos e a gente orando ali, orando. Daqui a pouco, a esposa dele, que estava num outro grupo, veio chorando e falou assim: meu Deus, só tu sabe, Deus, o quanto eu esperei por esse momento. Então ali eu vi que Deus me usava tremendamente, porque não tinha a ver com inteligência, porque se eu for olhar o QI dessas pessoas, que eu vou olhar a experiência acadêmica, eu jamais ia poder, mas aquela sabedoria que só o Senhor pode nos dar. Ele vai nos levar em lugares, Ele vai nos levar... não existe classe social, não existe lugar que você não possa acessar, que você não possa derramar sobre a vida das pessoas através da sabedoria que somente vem do alto. A sabedoria não tem outra forma de adquirir. E até mesmo o Thiago Brunet falou, isso confirmou, que é através de uma vida de oração, é uma vida com Deus, é relacionamento com Deus que a gente vai ter a sabedoria que vem do alto. E eu tenho orado todos os dias, e eu não peço só sabedoria, eu peço sabedoria redobrada. Deus colocou isso no meu coração, e desde o dia que o Senhor colocou no meu coração, eu tenho orado: Senhor, eu não quero só sabedoria, eu quero sabedoria redobrada. E eu creio. A gente precisa orar mais, a gente precisa clamar mais, a gente precisa crer mais, a gente precisa ter mais fé. Queridos, é um tempo que eu vou dizer para vocês, cada vez mais, se você está preso ao que o mundo tem, você vai se desesperar, você vai entrar com crises de ansiedade, fobia.
Porque o que o Senhor está nos trazendo nesse momento é crer, é confiar. Deus, Ele não queria o sacrifício de Isaac. Ele queria o coração de Abraão, Ele queria testar o coração de Abraão. E você muitas vezes vai ser tentado a resistir. E teve um momento que eu falei assim: Senhor, hoje eu entendo, eu entrego verdadeiramente tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Senhor, eu amo o meu esposo, eu amo os meus filhos, mas acima de tudo eu te amo. E quando a gente verdadeiramente entrega tudo, nada está, o medo de morte, o medo de perder alguém, ok, eu amo, eu quero estar, mas nada está nas minhas mãos, nada está no meu controle, tudo está nas mãos dele. E às vezes a gente está carregando um fardo que já foi pago na cruz, e a gente está carregando. E eu tenho decidido, eu estou num processo, eu estou ainda sendo forjada, eu estou nesse processo, mas eu tenho aprendido que é um caminho sem volta. Eu não volto mais para aquele lugar, porque o superficial, quando tu está lá em cima, parece que tu te dá uma falsa segurança, só que lá tu ganha as lambadas da onda. Sabe quando tu está lá em cima? Só que tu acha que ali é o lugar seguro, mas é o profundo, aonde você tem experiências que jamais você vai viver na superfície. É só no profundo, porque no profundo você não tem mais o controle de nada. Você vai para onde o Senhor te levar, para onde as águas te levarem. No raso você tenta ali com as tuas forças, tu vai resistir. Só que a partir do momento que tu provar do profundo, tu jamais vai querer viver na superfície. Você jamais vai querer viver no raso. O louvor pode subir? Então é um tempo, queridos, que o Senhor está curando. O Senhor, Ele, não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem nós entendermos que o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés de Cristo. Esse é o lugar mais seguro. Esse é o lugar onde verdadeiramente nós vamos ter experiências, onde nós vamos vê-lo face a face, onde tudo pode cooperar para algo totalmente contrário, as circunstâncias, mas existe uma fé, existe uma esperança, existe uma convicção que Ele está no controle. Você pode levantar? Senhor. Então a morte de Lázaro, ela nos traz muitas experiências. E eu tenho entendido que não tem como renascer em Cristo sem morrer as nossas vontades, sem morrer aquilo que para nós era a nossa segurança. Você quer viver as promessas, você quer viver na plenitude, você quer tomar posse da herança, você vai precisar entregar. E o Senhor, Ele vai pedir uma coisa só, apenas uma coisa. Tudo que temos e tudo que somos é dEle, é para Ele e é por Ele. Feche os teus olhos. Lázaro esteve morto por 4 dias, simbolizando uma condição definitiva, irreversível. Somente uma intervenção divina para mudar. Mas aquilo que parecia ser o fim, e muitas vezes aquilo que parece ser o fim na sua vida, para Deus é o começo de uma nova história. É o começo de algo novo, que somente na dependência dEle, é somente quando nós deixamos que a nossa velha natureza, que a nossa carne quer nos governar, mas quando nós entendemos que nele nós encontramos o verdadeiro prazer, que nada nesse mundo pode suprir o prazer da presença do Senhor. Não são os presentes, são a presença, é a presença dEle. Nada mais nos importa. A gente entende que ninguém, nada material, ninguém vai suprir aquilo que somente Ele vai suprir. E aí sim,
as demais coisas vão ser acrescentadas, desde que elas não roubem o lugar, o coração que tem que ser exclusivo do Senhor. Jesus chama Lázaro para fora do túmulo, simbolizando o chamado de Cristo para cada um de nós. Saiam de suas vidas de pecado, de morte espiritual, para um renascimento em Cristo Jesus. Esse é o eco, é o chamado ao arrependimento e à transformação. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Essa é uma noite de renascimento, eu creio. Hoje o Senhor escolheu quem era para estar aqui. Hoje o Senhor, Ele bateu na sua porta. Filho, até quando você vai resistir? Até quando você vai achar que é através da força do teu braço, é pela tua capacidade? Até quando você vai achar que tem o controle sobre aquilo que só eu tenho controle? Até quando você vai ficar angustiado, com medo, aflito? Até quando você vai viver refém das suas dores? Até quando você vai ficar preso às correntes do passado, do pecado? Até quando você vai achar que esse pecado vai te levar para algum lugar, que é o caminho mais fácil? Hoje é uma noite de renascimento. Hoje é uma noite onde muitos, diante do Senhor, têm entendido que é um tempo de morte. Quão bom é morrer para ser gerado nos moldes de Deus, para ser alinhado, para ter um coração. O Senhor está tirando corações resistentes, corações orgulhosos. O orgulho procede à ruína. Até quando você vai querer se justificar? Até quando você vai querer provar algo para alguém? Até quando você vai achar que você precisa fazer? Não. Esse é um tempo onde o Senhor está pedindo: filho, eu vou te levar para um tempo de fazer menos, porque eu vou te mostrar que é através da minha direção, é através da confiança, é através da fé, é através da esperança, é através da convicção. Até quando você vai ficar preso àquilo que é corruptível, aquilo que vai ficar nessa terra? Você está tão preocupado com tantas coisas que são terrenas. O povo no Egito, quando estavam no deserto, eles estavam recebendo o maná de Deus, que caía do céu, mas eles estavam murmurando, reclamando pelas cebolas, pelo alho, que era da terra. Muitas vezes a gente está recebendo a graça do Senhor, que vem do alto, e a murmuração é a oração do inferno, que muitas vezes nos prende. Quando nós murmuramos, nós nos prendemos, nós ficamos naquilo que é terreno, naquilo que é corruptível, naquilo que o Senhor, nessa noite, Ele está curando corações. Muitas pessoas que até mesmo hoje, falaram, murmuraram, reclamaram das suas circunstâncias, reclamaram sobre situações, reclamaram da chuva, questionaram, falaram novamente: Deus, como assim? O que o Senhor quer fazer? O Senhor não está olhando, o Senhor não está cuidando, o Senhor não está provendo as minhas necessidades, o Senhor não está me enxergando. Assim como Marta e Maria questionaram: Jesus,
Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós temos questionado? O Senhor, Ele tem escutado o seu clamor. O Senhor tem tratado o seu coração. O Senhor quer te levar a um novo nível, a um novo acesso. Mas para isso Ele precisa remover tudo aquilo que tem te prendido a esse mundo. Tudo aquilo que tem gerado confiança. Tudo aquilo que tem te distraído. Tudo aquilo que tem te tirado da essência de estar no centro da vontade dEle, de confiar, de entregar. O melhor lugar que nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. As maiores promessas que nós vamos viver é no tempo dEle, é da forma dEle, é do jeito dEle. Existe somente um caminho. E tão bom é andar no caminho que o Senhor está nos dirigindo. Jesus, que nós possamos acessar esse lugar de presença. Nós queremos acessar esse lugar, ó Pai, de estar na Tua presença, Senhor. Sonda o nosso coração, traz aquilo que está em oculto. Nós não queremos viver presos, ó Pai. Há tantos muros que a gente construiu. Muros, ó Pai, que nos impedem de passar pelo processo da forja. Nós queremos, Senhor, e nessa noite nós declaramos, ó Pai, nós aceitamos o convite do céu, ó Pai, de sermos forjados, de sermos moldados, de sermos curados, de sermos transformados, de viver, ó Pai, na plenitude. Nós não queremos, ó Pai, viver no raso. Nós não queremos ir aonde nos convém. Nós queremos ser enviados por Ti, Senhor. Nós não queremos, Senhor, aquilo que nos convém. Nós queremos aquilo que vem do alto, ó Pai, porque é isso que nos traz a paz. A paz que excede todo entendimento, ó Pai. A plenitude da Tua presença. Nós queremos ser tomados pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos viver cheios do fogo do Espírito Santo. Senhor, nos ensina. Nos ensina, Senhor, a viver na Tua dependência. Nos ensina, Senhor, a ter fome e sede. Senhor, nós queremos ter fome e sede da Tua presença. Espírito Santo, Espírito Santo, nós clamamos por Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós declaramos que nós queremos viver, sim, um avivamento. Nós cremos nas Tuas promessas. Nós queremos avivar em nossos corações, Senhor. Que esse avivamento comece dentro de nós. Através da cura, do arrependimento. Que haja, Senhor, clamor. Que os Teus filhos, que cada um de nós, ó Pai, possamos chorar, mas não mais de dor, mas o choro da presença. Porque é a Tua presença, Senhor, que cura. É a Tua presença que nos enche da Tua graça. Nós queremos, Senhor, viver todos os dias da nossa vida na Tua presença. Nós queremos queimar todos os dias da nossa vida, ó Pai, na Tua presença. Nós declaramos, ó Pai, que sim, nós não sabemos quantos dias nós temos, mas nós sabemos, ó Pai,
que tudo está nas tuas mãos. E nós queremos, Senhor, viver cada dia como se fosse o último, te adorando, te louvando. Nós não queremos mais procrastinar. Nós não queremos mais deixar para amanhã aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer hoje. Decisões que a gente precisa tomar hoje. Pecados que precisam ser largados. O passado que precisa ser curado. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente assumir a nossa real identidade. A identidade celestial. De filhos, de filhas, ó Pai. Nós não queremos mais viver na nossa identidade terrena, que é tão limitada. Não, Senhor, nós queremos acessar esse lugar de filhos e filhas. Nós queremos, ó Pai. Nós queremos viver na plenitude. Nós não queremos simplesmente passar por essa terra. Nós queremos deixar um legado. Nós queremos cumprir a missão. Nós queremos viver o teu propósito, ó Pai.